Agora você está ao vivo. Aqui, ó, Rádio Liberdade. Ótimo, muito obrigado. Que bom, muito sempre me salvando. Olha o Júnior ali. Vamos convidar o Júnior para nossa live. Isso. Acho que nos convidamos na mesma hora. Já não sei voltar para do horário. Já me perdi da tela do horário. Oi. Então, E daí, tchê? aê, tchê! Como é que tá? Bom, Vamos brindar Machá. com mate? Mas Não tem que sei ser se sem tu chapéu brinda. daí. Não precisa, pode ficar de chapéu. Tudo bem, Júnior? Bem, Tudo certo. Tudo bem, bom. Tu tá me ouvindo bem? tô te ouvindo super bem e em tua homenagem coloquei até uma música Galdéria aqui na Rádio Liberdade. Ah, mas a Rádio Liberdade é uma das melhores para esse tipo de coisa, é uma das melhores, porque é só nativismo, né? Pois é, o Arthur que me ajudou a encontrar aqui, porque eu tava perdido e eu queria deixar na proteção de tela para cuidar o horário, mas eu queria ouvir uma musiquinha gauchesca enquanto a gente conversa. E Claro. aí eu achei Rádio Gaúcha, ponto. Mas aí tinha só notícia. Eu queria ouvir uma musiquinha gaúcha. É, a Rádio Liberdade, ou a Rádio São Luís, né? Ah, essa eu ainda não acessei. Bom, E o pessoal tá Júnior, chegando aí. seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Vou te chamar de César, para não ser dois Júnior, né? Pode ser, como tu se sentir melhor. Então, para mim, tanto faz. Perfeito. Mas como é que tá o calor aí em São Luís, guri? Me conta. Aqui já tá... Homem, vou te falar para ti que hoje foi terrível, sabe? Aqueles calores assim, ó, que a pessoa, ela é um sol muito quente, é um sol, bueno, tu conhece bem, né? Sabe porque é daqui. Mas um sol assim quente, aquela coisa queimando mesmo. Até eu saí de dentro do escritório hoje, fui visitar alguns clientes e fazer algumas coisinhas na rua e aquele sol ardido mesmo, aquilo ardia na pele. Tá quente demais, tá quente demais. E amanhã tá prometendo 37 graus para cá. Mas que barbaridade. Não, e é sufocante, porque o calor, a estação calor é importante, mas o calor demais sufoca a gente. Se tu trabalha num ambiente onde tu não tem ventilação, é muito mais sufocante. Com certeza, E agora com certeza. máscara, Júnior. Máscara e calor não combina, né? E aí tudo acaba secando, até as vias respiratórias da gente, as vias aéreas acabam sofrendo, porque fica extremamente abafado aquilo ali, né? É isso aí. Eu queria perguntar do calor de São Luís, mesmo sabendo como é, porque realmente, como tu disse, eu nasci em Porto Alegre, mas eu passei a infância toda, as melhores férias da vida, aí em São Luís Gonzaga, então eu praticamente me considero filho também dessa terra. Eu gosto de São Luís, gosto muito, e eu tenho boas recordações. E para quem não sabe ainda da nossa amizade, da nossa relação, do quanto tempo que a gente se conhece, eu quero dizer para o nosso público, para os teus seguidores, meus seguidores também, e vai ficar registrado aí, o Júnior é um grande amigo hoje, grande, mas ele já foi um pequeno amigo. Ele era muito pequenininho quando eu conheci ele. Acho que os teus pais eu conheci antes mesmo de você nascer. Você está com quantos anos agora? Perdoa a indiscrição 28. da idade. 28? Uhum. Caramba! E eu tô com 37. Imagina, eu lembro quando os teus pais foram me visitar a minha família lá em Cerro Largo, eu lembro só da Judite e do Edson, eu não lembro de ti, então tu não era nascido. Isso anos 90, né? Muito provável. Sim, eu nasci em 92, né? Então tá aí. Foi em 92 que eu nasci. Foi esse ano maravilhoso que esse fato sucedido aconteceu. Foi em 92, né? Meados de abril. É verdade. E o Juninho é filho único, e eu lembro que ele, desde pequenininho, sempre um menino muito educado, muito inteligente, um menino que sabia conversar com os adultos, porque foi criado no meio de muitos adultos. E eu
era bem novinho também, mas eu já observava aquele menino e ficava impressionado, porque era um menino, assim, muito anos-luz à frente dos meninos da época dele, da idade dele. Muito avançado, sabia se comunicar com os adultos, sem ser uma criança chata, porque tem criança que dá uma de adulto, né? E tu era um Juninho, assim, era bonitinho demais de observar no meio dos adultos, conversando, e hoje tá aí esse homem feito, casado, e participando do Livres e Leves comigo. Para mim é uma grande honra, porque eu vi que o tempo passou, a gente continuou amigo, andamos por estradas bem diferentes por aí, vida fora, mas continua o carinho, Júnior. Tu para mim é como se fosse um irmão mais novo para mim. Olha, que coisa boa ouvir isso. Eu relembrei aí muita coisa que aconteceu num passado muito bom, né? E É. E é realmente isso daí, para quem não conhece, para quem vai ver, realmente a gente teve uma amizade muito boa e sempre aconteceu e sempre ocorreu, né? Porque os laços, quando são verdadeiros, eles se perlongam, né? Isso passa o tempo passa, o tempo vem, o tempo vai. Eles, quando tem contato novamente, volta tudo a ser como era, e porque nunca teve de outra maneira, né? Não tem outra maneira de ser, né? É verdade. E o mais impressionante desse nosso retorno, desse nosso contato agora com as mídias sociais, porque o nosso primeiro contato não tinha, tempo atrás não tinha isso, essa internet toda, né, esse acesso. E o que mais me impressionou foi isso. Eu quero deixar isso registrado para o público, porque eu acho que é importante as pessoas valorizarem os amigos que estão longe, e ainda mais agora em tempos de pandemia, que a gente se vê por uma telinha e precisa desse calor humano, né? Então, assim, o que mais me impressionou em ti foi ver que tu continuou aquele menino educado, continuou aquele menino gentil, um menino que refletia muito da educação dos pais, porque teus pais também sempre foram muito educados conosco, com a minha família. E, olha, eu acho que nem os meus pais têm as memórias que eu tenho do que a gente viveu. Depois eu tive o privilégio também, acho que de ser professor de Libras de vocês, de linguagem dos sinais, naquele projeto voluntário. E tu era o mais, assim, o que mais queria, tinha sede de aprender, o mais curioso. Então eu tenho essas memórias muito vivas, como se fosse ontem mesmo. E fico muito feliz de estar aqui contigo hoje, dois homens feitos, adultos, e que temos muita bagagem. Com certeza. Eu acho que essas nossas lembranças, elas só enobrecem, né? Porque se a gente parar e pensar e olhar para trás, só existem boas recordações. Quais foram né? Não existem recordações negativas, o que não é problema também às vezes, porque coisas negativas em muito enobrecem e ajudam a gente a crescer, né? Mas como tu falaste, esse passado parece tanto tempo atrás, faz 15 anos, né? Faz 15 anos atrás, é uma vida, né? E muitas coisas se passaram desde lá até os nossos dias de hoje, mas o que perdura e o que eu acho que é o mais importante ainda é a amizade, né? A amizade, essa ligação, essas coisas que o tempo não consegue tirar, né? Isso aí, Juninho, isso aí. Foi boa essa introdução para a gente matar a saudade e para as pessoas entenderem, né, que é possível manter uma amizade saudável mesmo distante e cada vez mais aproxegada, né, como dizem os bons Galdérios. Hoje, no nosso mini cenário aqui do Livres e Leves, eu estou me sentindo na Globo News, né? Eu imprimi um folder, praticamente, um PDF que o Juninho me mandou, aonde vem destacando aqui: conheça São Luís Gonzaga, é capital, para quem não sabe, capital estadual da música missioneira. Isso nem eu sabia. Sim, isso foi algo que foi conseguido até, inclusive, eu tenho aqui, exclusive, como diz um amigo meu aqui do interior, porque o pessoal tem um dialeto completamente diferente no interior, né? Mas todo mundo se entende muito bem. Então, o que eu ressalto é que esse encarte que ele está falando é esse aqui, ó. Ó, a Luísa entrou aí, mais um pessoal daqui de São Luís Gonzaga. Oi, Luísa. Esse encarte aqui, ó, ele destaca exatamente isso. É o que a gente vai falar no decorrer da live sobre esse assunto, que São Luís Gonzaga ganhou o título, né, de capital estadual da música missioneira, e não é Devalde, viu, César? Não é Devalde, não é Devalde. Porque a gente tem aqui pessoas com extremo talento, né, para música, para poesia, um berço de artistas São Luís Gonzaga.
tomou a água do Piraju, alguma coisa de especial tu faz, né? É bem por aí que você faz. Todo gaúcho em si, todo gaúcho dos 4 costados, seja qual for do estado, ele sempre vê e reverencia o missioneiro, né? O gaúcho missioneiro, porque nessa região, e no decorrer da live a gente vai tocar nesse ponto, mas o missioneiro ele sempre tem alguma coisa em especial, né? Algum talento, né? Mesmo que às vezes ele não saiba, mas no momento na vida ele descobre, porque é algo muito interessante que se tem nessa terra por aqui. Existe uma mística muito forte aqui. Alguns como eu assim não tocam nada, né? Tentam um violão, tentam uma gaita, mas não conseguem. Mas aí tem que sentar, tem que ter alguém para conversar com o gaiteiro, com o tocador de violão, e aí esse cara sou eu, né, como diz. Que legal, Júnior, que legal. Mas olha só, eu cada vez eu estou personalizando mais as lives, aí eu botei aqui a bandeirinha do Rio Grande do Sul nessa camiseta. E perfeito, legal. Eu achei ela bonita, né? Eu queria fazer bem temática a coisa. E eu quero que tu diga pra gente quem são as figuras importantes que estão nesse panfleto aí. Bom, nós temos aqui os 4 troncos missioneiros, né? 3 deles já não estão mais conosco em vida, mas tem um em especial, se tu olhar ali em cima. Ali em cima tem um de chapéu, que está com barbicacho e um lenço branco. Esse daí é o tão conhecido Jaime Caetano Brau, né? Ele é um cara... Maravilhoso. Esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse. Jaime Caetano Brau. Inclusive, você que chegar a São Luís Gonzaga, depois a gente vai chegar nesse ponto, na 285, próximo ao trevo conhecido da César, tem uma estátua de mais ou menos uns 5 a 6 metros, a estátua feita por um grande artista missioneiro também, Vinícius Ribeiro, que é de Jaime Caetano Brau. Então ele está ali com a cuia, segurando a cuia, olhando para os lados de Bossoroca, né? Ele, inclusive, é são luisense, né? É um cara daqui da nossa região. Temos também Noel Guarani, que é aquele ali com a boina um pouquinho menor ali, que está tocando o violão, né? Esse também é um dos troncos missioneiros, né? E temos o outro que é Senair Maicá. Senair Maicá, inclusive, aqui em São Luís Gonzaga, tem um palco onde é feito atos de grande importância na cidade, por exemplo, comunicados de vereadores, comunicados de prefeitos, visitas de governadores. Esse é no meio da praça. Fica bem no centro da praça, próximo a um monumento histórico ali, tem um palco, e esse palco leva o nome desse tronco, que foi Senair Maicá, né? Olha só! E o nosso tronco missioneiro mais relevante para a nossa era, né? Não mais importante, porque todos eles, os 4, são muito importantes, né? Mas o quarto deles é o Pedro Hortaça, né? Que é esse que está com o violão na mão ali, né? Então o Pedro Hortaça está vivo, está conosco, é meu amigo, né? É pai do Gabriel, pai do Alberto, que são a família dele também, né? E pai da Marianita também, que é grande minha amiga, o Thiago, que é o marido dela. Então, são pessoas muito próximas da gente e estão aqui, São Luís Gonzaga. É meu vizinho aqui, uma quadra daqui de casa. Então, é teu vizinho? Sim, sim. Volta e meia, agora ele está isolado, né? Tem que ficar mesmo, porque é uma pessoa que já está na idade de risco, mas é um tronco missioneiro vivo, né? Que canta o Rio Grande afora aí de uma maneira que não existe outra. Inclusive, uma música que eu vou recitar um pedacinho de alguém que estiver nos escutando vai lembrar, que é Timbre de Galo. Rio Grande, berro de touro, 4 patas de cavalo. Vocês devem lembrar dessa parte. Essa parte é uma das partes da música de Pedro Hortaça, né? Que o nome é Timbre de Galo, desse senhor que está segurando essa guitarra crioula, que você diz que é conhecido, esse senhor aqui, ó, que eu estou mostrando para o pessoal, Pedro Hortaça. Quem não conhece, não conhece o Rio Grande, né? Então, é um cara que realmente tem uma história, todos eles, uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui, é que não são esses 4 que são as pessoas mais importantes da música missioneira, né? Que é uma música completamente diferente dos fandangos, dos serranos, por exemplo, que são brilhantes, são caras, um grupo sensacional, os serranos, os monarcas, que são sensacionais também. Porém, a música missioneira, ela é a parte, ela é uma música diferenciada, né? E não são só esses, as pessoas, nós temos Jorge Guedes, nós temos Chiru Missioneiro,
nós temos, enfim, M outros cantores que abrilhantam também a nossa cultura e levam as missões por onde eles vão, né? Então, um abraço para a Adriana ali também, ó, da empresa lá. Oi, Adri. Então, o que a gente tem que falar, o que eu vinha falando é que a importância de todos eles quando tratam de música missioneira, né? Foi por causa de todo esse talento, de toda essa evolução da música que veio esse título e foi, inclusive, ele é reconhecido internacionalmente como São Luís Gonzaga, capital da música missioneira. Que bonito isso, eu acho muito bonito. Engraçado que o tempo que eu vivi aí, nunca tive tanto acesso a esse conhecimento todo. Não tive, nas escolas era falado, mas parece que você precisa sair às vezes da região para dar valor para aquela região. E outra coisa, não sei se tu sabe, mas eu estava louco para falar, o Pedro Hortaça também era muito amigo do meu falecido vô Aleixo, o pai do meu pai. E ele ia lá na casa do vô. Lembra quando eu trabalhava com móveis aí, pintando móveis? Ele foi lá uma vez. Ele foi lá ver o meu trabalho e eu tava, acho que, acordando, não sei, ele foi bem cedo e eu não apareci na sala, mas o meu avô entrou com ele, com o Pedro Hortaça e um dos guris, que eu não lembro qual era, se era o mais velho, se era o mais novo, e ele disse, isso aí é o trabalho do guri, ó, isso aí é as pinturas que o guri faz, me mancha todo o chão, mas é os trabalhos do guri, que eu queria sobreviver aí naquela época, lembra? Pintando móveis, e foi uma época boa. Foi uma época muito boa. E a mulher do Pedro tomava muito chimarrão com a minha avó também, a afinada avó Neuci. E eles iam lá, só que eu não tinha noção de quem eles eram, sabe? Eu era um piá. E daí a avó dizia, esse aí é o Pedro Hortaça. Aí ele vinha, deixava um CD com o vô, sabe? Hoje eu tenho dimensão, noção de tudo isso. Mas na época não, era um piá, um moleque que brincava na rua. Tu sabe o que acontece, Júnior, por aqui? Acontece uma coisa que ela é um tanto lamentável, sabe? O que acontece é que aquele velho ditado se diz, né? E santo de casa ele não faz milagre. E muitas vezes o pessoal daqui, ele não valoriza muito o nosso artista. Porém, é uma pena. É uma pena realmente, mas é algo que acontece mesmo. A gente às vezes não consegue ver uma pessoa que está dentro da nossa casa com um talento tão especial como uma pessoa de fora vê. Isso é muito natural de acontecer e não é anormal. Porém, é algo que pode ser trabalhado, né? Eu acho que pode ser trabalhado, sim, nas próximas gerações, para que venha a ter mais interesse por isso. É um conhecimento cultural que enriquece, né? Eu não sabia, por exemplo, Júnior, estou sabendo agora contigo, fiquei chocado no início, que esses três não existem mais, só o Pedro, o Hortaça está vivo. Existe um projeto muito bonito que é do Vinícius Ribeiro, que quem quiser olhar o Instagram dele, Vinícius Ribeiro, ele é um artista sensacional. Ele faz esculturas. Inclusive aqui no Fórum de São Luís Gonzaga ele fez uma estátua sobre a justiça missioneira, é uma índia guarani segurando uma lança e se não me engano, exatamente, ela tem uma balança na mão também. É sobre a justiça, que tem algo a ver com isso. E ele fez, inclusive, em Bossoroca, né? Que não é um dos povos das missões, porém é algo muito importante para a nossa região. Bossoroca, aqui, próxima aqui de São Luís Gonzaga, tem uma estátua lá, que é de Noel Guarani. Muito linda, por sinal, né? Então, vale a pena conhecer. Aqui, história, a gente poderia falar desses 4 caras aí, ó, durante, no mínimo, 4 horas, porque tem muito o que falar. Nós vamos falar numa outra live, com certeza vai ser dedicada para essas celebridades. E te cortando, se tu me deixar falar sobre eles, cara, aí tu tá lidando com paixão aqui. Eu falo até amanhã, mais ou menos. Eu acho muito importante ter eles na memória, vivos, assim. Não vou dizer celebridades, porque fica muito, assim, urbano, como tu diz. Vou usar a expressão que tu usou. Esses troncos, né? Troncos das missões. Júnior, quando é que começou o teu interesse pela própria região onde você vive? Bom, Júnior, o que eu tenho para te dizer nessa questão, nessa pergunta tão interessante e tão abrangente, né? Eu nasci e me criei aqui, né? Tu sabes, eu nasci aqui, até os 17, 18 anos eu morava nessa região. Para mim isso tudo era normal. Isso para mim não era uma história, era simplesmente o que acontecia onde eu morava. Então, e a gente também começa a entender as coisas a partir de uma certa idade.
Quem sabe foi por isso que você, naquele momento que morou aqui, não valorizou muito, porque ou também não buscou muito conhecimento. Porque, na verdade, isso acontece em algum momento na tua vida, né? Eu saí de São Luís Gonzaga com 17 anos e uma pessoa muito importante para hoje, eu ter esse conhecimento pequeno em dimensões, que é sobre a nossa região, sobre onde eu estou, foi um professor de história, que hoje ele tem até um cargo de doutor nesse âmbito, e ele é versado e pegou direto a parte sobre 7 povos, na verdade, a gente mais vai falar sobre missões, não são só 7 povos, eu vou te falar uma coisa que eu não sei se tu já ouviu, ou a maioria das nossas pessoas que estão ouvindo já ouviram, mas são mais de 100 povos, né? São mais de 100 povos, não são 7 só, mas isso a gente vai entrar mais à frente. Mas o Anderson Amaral foi a pessoa que mais me chamou a atenção para isso. Ele me disse assim, quando eu perguntei para ele se eu deveria ir embora de São Luís Gonzaga ou não, porque foi uma decisão bem difícil, sair de tudo que eu conhecia por mundo, né? Para quem não sabe, São Luís Gonzaga é um pedaço de chão em volta, o mundo, na verdade, é um pedaço de chão em volta de São Luís Gonzaga, né? O mundo inteiro é um pedaço de chão em volta. Brincadeira, viu? Brincadeira. É legal brincar, né? Então, como eu digo, ele me disse assim, ó, tu vai, mas tu não esquece de onde é que tu veio. Leva isso para tua vida. E eu sempre gostei de pilcha, sempre gostei de bombacha, sempre gostei de andar a caráter no nosso estado, porque eu acho particularmente uma pessoa pilchada, uma pessoa pilchada, ou mesmo com bombacha, ou mesmo uma bombacha, uma camiseta, ou uma guaiaca, ou seja como for, usando a nossa bombacha, ele já tem muito da nossa história, e é muito bonito, né? É bonito de tu ver uma bombacha bem larga, ou uma bombacha bem desenhada, eu acho muito interessante. Então eu levei isso para onde eu fui. Inclusive eu fui morar para a região do litoral, que o gaúcho do litoral, ele é completamente diferente do gaúcho missioneiro, porém é um gaúcho muito amante da sua tradição também, né? Mas é um gaúcho diferente. E aí veio aquele ditado, né? Tu é o missioneiro. E sim, o Anderson disse assim, tu só vai estar fazendo, ele vai se lembrar, quando ele ver essa live, ele vai lembrar, que ele disse assim, tu só vai ser um missioneiro de verdade, que tu está levando a cepa, como você diz, né? É que quando eles te botarem o apelido de missioneiro. E aconteceu, sabe? E chegaram lá, eu falava tanto disso, tanto que começaram a ser chamado na empresa onde eu trabalhava, tinha esse apelido, o Júnior de São Luís Gonzaga, o missioneiro, o rapaz de São Luís. Isso é muito legal, porque a gente leva a nossa origem. Todo mundo tem que ter uma origem. Né? Não esquecer de onde é que ele veio. Né? Para onde ele vai ser só algo que vai acontecer com o que ele for construindo. Porém, ele precisa saber de onde ele veio e valorizar aquilo ali. Né? Foi aí que começou essa paixão e esse gosto por essa questão que é as missões, né? A tradição, enfim. Que legal, tudo começou com um professor, né? Com certeza esse professor deve ter não tocado só você com essa maneira de ensinar, com essa paixão pela região, mas também tantos outros, né? Só que jogam a semente, mas quando vai germinar não se sabe onde. Germinou em você, né, Júnior? Com certeza, ativou esse lado, né? E, Júnior, como é que é viver na região que faz parte dos 7 povos? Consegue resumir assim como é que é viver aí, para quem se pergunta aqui da cidade? Para muitas pessoas que vivem aqui, São Luís Gonzaga, ela é uma cidade que ela parou um pouco no tempo e realmente ela é uma cidade um pouco menos desenvolvida que regiões da capital, com certeza, seja em tanto emprego como em desenvolvimento. Ela é muito agrícola, né? Se tomou uns lados muito de agricultura e coisa, enfim. Mas é muito rico morar aqui, porque a gente pode ver que a cultura está em todos os lados. Se tu sair na rua, no mínimo umas 20 pessoas pilchadas tu encontra. Se tu souber valorizar a conversa com essas pessoas, o conhecimento se torna vasto, entendeu? Eu trato com idosos praticamente toda a minha carga horária de trabalho. Eu trabalho numa empresa de crédito voltado direto a pessoas dessa mais idade. Então, o ganho que eu tenho com isso, Júnior, é sensacional. Não é só o salário que eu ganho lá. Eu ganho uma bagagem sensacional de conhecimento.
É muito bom a gente saber conversar com uma pessoa, saber ouvir e sugar o melhor daquela pessoa que ela está ali sedenta para passar para alguém, né? Porque as gerações hoje, infelizmente, elas não estão dando esse valor. E no momento que tu souber sugar aquilo ali, a riqueza é muito ampla, né? Mas como tu me perguntou sobre as regiões, sobre os povos, primeiro eu queria te falar quais são os 7 povos, né? Pô, são 7 povos, aí quais que são os 7 povos, né? Pois é. Esses 7 povos tu vai conhecer todos, mas quem sabe não vai conhecer pelo nome que eu vou falar, né? 7 povos são São Francisco de Borja, né? É o primeiro dos 7 povos. Existe aí uma história que com certeza tu já ouviu, de que São Nicolau é a primeira querência do Rio Grande, né? São Nicolau, porém, é meio que uma realidade meio que turística essa, tá? Não é bem assim se olhar em meados da história. Porém, longe da gente tirar do pessoal de São Nicolau esse título, né? Mas não é. O primeiro dos 7 povos missioneiros é São Francisco de Borja, ou seja, São Borja, né? Depois de São... Sim, inclusive, quando tu entrar na cidade de São Borja, pela entrada principal, se tu olhar para cima, vai ter escrito: bem-vindo à primeira dos 7 povos das missões. Primeira cidade, primeiro povo dos 7 povos das missões. Então, é assim que está na entrada de São Borja, e é a realidade. Bom, não vamos entrar em fundos de por que é e por que não é, mas a realidade é essa, né? Não tire do pessoal de São Nicolau, eles são bravos, o pessoal de São Nicolau. Então, vamos deixar... Então, inclusive, é um dos povos mais bem cuidados da segunda incursão, né? Uma das lugares com maior patrimônio depois de São Miguel, né? Com o maior patrimônio cultivado. Quem puder conhecer, é uma riqueza sensacional. São Nicolau é lindo. Inclusive tem algumas coisas, dizem que tem uma passagem de lá que vem até perto de São Luís Gonzaga, um túnel que era um lugar de escape. Mas isso eu não sei se poderia... Adoro essas histórias, sou muito curioso com isso. Quando falam túneis e coisas submersas, eu fico muito curioso, adoro isso, mas esse assunto também para uma outra live. Eu já tive um final de semana em São Borja, gostei. Bem pertinho do Rio. E exatamente no Porto ali, né? É muito legal aquilo ali, como é um lugar muito bonito. Então, São Borja é um dos 7 povos, São Luís Gonzaga, logo após São Nicolau, né? Que era São Nicolai, né, na verdade, porque ele é em Tupi-Guarani, mais próximo de espanhol, né? São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, que é São Miguel, né? Depois nós temos São Miguel das Missões. Todos eles levam o título das missões para ficar mais fácil para as pessoas entenderem que é de lá, né? Mas, então, logo depois vem São Lourenço Mártir, que é uma das cidades de São Lourenço. Esse não é município, ele é um distrito de São Luís Gonzaga. Depois nós temos São João Batista, que também é um distrito, né, de São Luís Gonzaga. E Santo Ângelo Custódio, né? Que Santo Ângelo também é uma cidade daqui que leva o título de capital das missões. Mas eu quero deixar aqui bem intrínseco e bem falado que não deveria também ser. Mas como assim não deveria? Realmente não deveria. Por quê? Porque Santo Ângelo, ele não é nem tão grande Pode tomar um mate para molhar a goela, Vivente. Eu me empolgo nesses assuntos. Então, São Luís Gonzaga, ele tem uma capacidade de, na época, se a gente voltar à época dos povos, ele tem uma capacidade histórica muito maior que Santo Ângelo, né? E foi uma das missões maiores que teve dentro dos 7 povos. Missões, se a gente voltar ao que eram as missões foram um grupo de não tem como falar do que é missões sem contar um pouquinho do início, um grupo de jesuítas que saíram do Vaticano. Foi um período difícil aí na história da Igreja Católica, que é uma história muito ampla. Foi um período difícil da Igreja Católica, pelo qual ela começou a perder membros, né? E então a região das Índias, que eram aqui aos nossos lados, tinha muita gente. Então, por uma estratégia de buscar fiéis, foi mandado para cá o que de melhor se tinha dentro de padres no Vaticano. E essa companhia leva o nome de Companhia de Jesus, né? Essa Companhia de Jesus veio para cá. Alguns padres pacíficos, não usavam armas,
e vieram para essa região aqui. E começaram a ensinar coisas maravilhosas para os índios, né? Encontraram aqui um povo que era selvagem, mas inteligente ao extremo. E com um talento manual, Júnior, sem precedentes. Um talento manual sem precedentes. Hoje, eu queria que alguém explicasse para nós como que foi feita uma pedra quadrada naquela época, como que foi levantada na verdade, a igreja, a catedral de São Miguel, como que foi levantado aquilo lá de uma maneira tão sensacional. Foi criado lugares onde se plantava pomares, como se diz, sensacionais, né? Para tu ter uma ideia, um dado que eu queria trazer aqui que é sensacional sobre São Luís Gonzaga, minha terra aqui, que eu estou pisando agora. Um inventário de como que foi a entrega, porque depois houve uma guerra, enfim, veio os colonizadores para cá e eles acabaram tomando conta dessa região e por meio de violência, eles acabaram, então, tomando conta daqui. Então foi entregue ao Vaticano e também à Espanha e a Portugal, que brigavam por essas terras e acabaram tendo elas como aquisição, né? Para te ter ideia das riquezas que tinha em São Luís Gonzaga. Aqui, São Luís Gonzaga. Ali na igreja, a igreja tão bonita que ela era bem diferente daquela ali. A nossa igreja que a gente tem aqui hoje... Oi? A da Matriz? Sim, a da Matriz, bem no centro ali, que é linda hoje, ela foi construída por volta de 1960. Mas eu não vou me ater em datas, porque eu não sou historiador, né? Eu sou um mero conhecedor e admirador, né? Mas essa questão da igreja, ela foi construída muito antes. Unicamente o que temos da igreja aqui em São Luís Gonzaga está na frente da nossa biblioteca pública. É só um pilar de 2,80 metros de altura, só um pilar da igreja. O restante foi tudo remodelado e refeito. Mas tudo continua muito semelhante. Para quem conhece São Luís Gonzaga, ou para quem não conhece, eu vou criar aqui na mente um quadro. São Luís Gonzaga tem uma igreja, logo ao lado dela tinha antigamente um cemitério, né, que era onde ficava. Logo, o sistema dos jesuítas da época das missões de fazer cidade era assim, uma igreja, basicamente uma igreja, logo à frente da igreja um vasto pátio, né, onde eles se reuniam para a adoração, né, porque isso era muito bitolado pelos padres. Então eles ficavam naquela região. Em volta de tudo isso eram as casas dos índios, né? Eram realmente casas, não eram ocas, não eram casas. Os índios eram muito inteligentes. Eu te falo em fazer pinturas, em fazer entalhes, em fazer tinta, índios que tocavam instrumentos. Não eram índios que atiravam de arco e flecha e faziam não. Eles eram índios extremamente inteligentes, com uma arte manual muito boa, ensinada pelos mestres e inteligentes jesuítas. Então, o que eu queria te falar sobre a nossa região de São Luís Gonzaga é que logo após, não sei se tu te lembra, lá próximo ao trevo principal de São Luís Gonzaga, vai para Bossoroca, né? Logo depois tem o rio que fornece água para nós, que é o rio Chimbucu, que é um nome indígena também, Tupi-Guarani, né? Ali, pelaquela região, por ser amplas e muito boas pastagens, ficava os currais, onde estava o gado da nossa região aqui. O gado que fornecia alimento para essa missão, que era de São Luís Gonzaga, né? Era São Luís, na verdade, o nome da missão, São Luís. Então, ali, naquela região, tinha, olha só, 7.000 bovinos em contagem, catalogados hoje historicamente. 7.000 bovinos, ou seja, 7.000 cabeças de gado. Isso é muito gado. Isso é muito gado, viu? É muito gado mesmo. Inclusive, só naquele curral. Mas existia inúmeras outras estâncias em volta aqui, onde tinha mais gado. Então, essa era uma das riquezas da região de São Luís Gonzaga. Outra coisa, 3 algodoais com mais ou menos 4 toneladas de algodão. É o que nós tínhamos aqui. 1.200 cabeças de ovelha, 700 cabeças de gado, 3 mandiocais enormes, com mais de 10 hectares de mandioca plantada. Erva mate tinha 90 toneladas de erva mate estocadas. Então, é muita coisa.
Realmente, porque era uma riqueza muito grande. E esse inventário que eu trouxe e falei aqui agora, e outra, 587 quilos de lã, que eram tiradas das ovelhas, né? Então, esse inventário que eu trago aqui é para falar um pouquinho da riqueza de São Luís Gonzaga, da missão de São Luís Gonzaga, que era a segunda maior missão, né, após a missão de São Miguel das Missões, que era São Miguel Arcanjo, né? Que daí sim, aí se fala em quase 30 mil cabeças de gado, se fala em muito mais que São Luís Gonzaga. Porém, é algo muito interessante, que é esses números do nosso inventário, né? Ó, a Marianita Grife entrou ali, ó. É a filha mais nova do Pedro? Isso, é a única filha do Pedro Hortaça, né? Que até um grande abraço a eles aí, que é um dos nossos troncos missioneiros que eu falei antes a você, né? Grande abraço, Marianita. Estamos aqui homenageando, prestigiando teu pai, entre outros. Amigo do meu avô, que já não está mais aqui entre nós. Que legal. Estou bem feliz. Que legal. Que essa nossa amizade proporcionou esses novos links, novos encontros, assim. Quando eu for aí em São Luís Gonzaga, eu quero ver eles, tomara que eu possa tomar uns mates com eles, sem pandemia. Tomara que sim, tomara que sim. Júnior, tudo isso que tu trouxe pra gente foi, assim, fascinante mesmo, foi incrível, porque eu realmente não sabia, e eu pesquisei um pouquinho antes de falar contigo, eu vi lá aquele mapinha das ruínas de São Miguel, por exemplo, como era antes, né? Eles refizeram e tal, para a gente entender no mapa, e realmente era bem assim, a igreja realmente era sempre o centro, mas tinha, apesar de tudo ser rudimentar, tudo era era avançado, no sentido de, eles produziam muito, eles tinham fartura, eles tinham, nossa, era realmente, parecia que não havia carências ali, necessidades. Era tudo muito, tinha toda aquela coisa de catequizar por trás, né? Mas era uma coisa assim, era, como é que eu posso te dizer? Era rico mesmo, como tu falou, muito rico, muita riqueza, muita fartura, né? Exatamente, foi algo trabalhado, né? Essa região nossa que a gente está aqui, ela, como eu ressalto e falo, eram índios diferenciados. Eles aprenderam e tiraram o melhor que tinha dos próprios jesuítas, que vieram com conhecimento europeu, né? E aquela história sobre os índios serem escravizados na região das missões, no período das missões, não é verdade, porque não é impossível, numericamente impossível. Meia dúzia de índios escravizarem ali, meia dúzia de padres escravizarem aí muitos e muitos índios, por volta de 6 mil índios. Então é impossível isso acontecer, né? Tanto que depois teve algumas revoltas que ocasionaram aí algumas lamentáveis fatos da história, porém, que são fatos que aconteceram realmente. Mas era tudo muito bonito aqui, antes da entrada de outras pessoas que vieram de outras regiões do planeta, né? Ou seja, essa entrada dos bandeirantes aqui foi algo que dificultou em muito esse sistema aí, que é o sistema que se tinha naquela época, né? Como é que pode a nossa transmissão de pensamento? Eu pensando nos bandeirantes, lembrei até da minissérie A Muralha, e agora tu coloca eles. Olha só. Obrigado, Marianita. Ela está dando os parabéns para nossa live, está dizendo que é muito bacana e vai ser um prazer me receber quando eu for lá. Poxa, fico muito emocionado, bem feliz mesmo, porque quando eu conheci os meninos e o pai dela e a mãe dela, acho que ela não existia ainda, ou ela era bebê. Quantos anos ela tem? Aí tu me pegaste, mas o marido dela tá ali também, ó, o Thiago Lopes, é o marido da Marianita. Thiago. Ele tá na live aí, esse Taura velho do nosso Rio Grande aí. Agora eu não sei. Eu lembro dos guris, os guris iam lá em casa, eu lembro do mais velho, do mais novo, lembro da mãe dela conversando com a avó, as duas eram baixinhas assim. Eu sou bem novinha, ela não era nascida quando o pai dela ia lá em casa, ela tá rindo aqui. Bom, Júnior, fascinante, fascinante. Realmente a gente vai ter que fazer uma outra live para falar mais sobre essas riquezas de detalhes da história, porque tu é uma enciclopédia, parabéns. E assim, quais mitos e lendas dos Sete Povos mais te fascinam? Tem isso, né? O universo dos mitos e das lendas.
A nossa região, ela é cheia disso daí, sabe, Júnior? E eu anotei algumas coisas aqui, ó, sobre uma das figuras mitológicas da história missioneira, né, da história guarani, que é Sepete Araju, né? Sepete Araju, ele foi um índio guerreiro, né? E ele não era aquele cara de tanga, aquele cara que também, como ressalto, aquele blá blá blá, não era nada disso, era um cara extremamente culto. Era um líder na região, era um líder dessas missões aqui, era um cara extremamente culto. E ele é um dos nossos mitos, não é nenhum mito, é uma lenda viva, realmente é algo que aconteceu, é uma lenda que aconteceu, né? Que foi o Cepé. Quem quiser conhecer também, Sepete Araju tem uma estátua na frente da prefeitura de São Luís Gonzaga, de Sepete Araju, pelo qual ele está com uma lança. Existem alguns fatos que ele falou algumas palavras em Tupi-Guarani, né? Essa terra tem dono. Logicamente, não tem como saber, ninguém filmou, né? Se falou ou não falou, mas ele falou através do que a história ressalta, né? Não existe nenhum vestígio histórico disso, porém, tudo leva a crer que ele tenha feito uma intervenção histórica veemente ali na hora da Guerra Guaranítica, né? É um cara sensacional que levou aí a nossa história e levou a construção de algo que até hoje se leva aí, que é essa batalha, essa grande guerra guaranítica. E ainda te digo mais, ó, quem foi criança e teve um Forte Apache, lembra? Um brinquedinho que era um Forte Apache, onde tu brincava com os Apaches, são os índios americanos, né? Então tinha um fortezinho que tu brincava ali. Não deviam brincar disso, deviam brincar de guerra guaranítica, porque essa sim era muito mais rica, foi muito mais rica do que a guerra lá dos Apaches, que lutaram contra os próprios republicanos americanos, né? Mas, enfim, trazendo duas partes aí para valorizar essa nossa riqueza indígena, né? Pois é, Guri, olha que legal. Olha, lembra da Patrícia Belmonte, consultora de estilo, que fez a consultora de imagem, que fez a live comigo anterior à tua? Ela tá dizendo ali, ó, que legal, muitas coisas que eu não sabia, aplaudindo você. Viu só? Obrigado, Patrícia. Obrigado por estar nos acompanhando e estar nos apurando aí. A Patrícia é um amor. Júnior, vamos para a próxima pergunta, para a gente poder responder tudo o que a gente planejou responder e dar aquele gostinho de quero mais, que já tem, nem chegou no fim e já tem esse gostinho de quero mais. Você realmente acredita, Júnior, que essa história que chegou até nós, tudo isso que você leu, estudou, aprendeu, por meio de antepassados, livros, enfim, tudo isso realmente foi assim? Ou você acredita que as coisas não foram bem assim? Já deu uns sinais aí de que tem coisa que foi meio mal contada. Na verdade, se a gente pegar o fundo histórico de tudo, a história ela é assim, ó. Como que a gente faz? Eu tenho uma frase comigo e alguns pensamentos comigo que eu acho que algumas pessoas vão compartilhar, que é a gente pega o passado, isso serve para todos. A gente pega o passado, lapida ele, limpa ele, tira o que não presta e vende por muito mais do que ele realmente vale. Interessante. E realmente foi assim, sabe? Existiu fatos históricos muito tristes na nossa região. Uma dilaceração de uma classe que até hoje vem peleando e brigando ali, que são os guaranis, só com a ponta da adaga, né? Mas ainda estão vivos. Charruas, por exemplo, que é uma outra tribo indígena, não existe mais. Então, mas o que eu não queria me apartar dessa tua pergunta, que é algumas mentiras e algumas verdades sobre isso. Bom, Júnior, eu acredito que nós devemos conhecer a história, né? A gente não tem como ter certeza do que aconteceu. Porém, nós também não precisamos discordar da nossa história. Nós precisamos entendê-la. Mas ela é muito ludibriosa, ela é muito grandiosa. Realmente, é uma história grandiosa. O que tem entre linhas, poxa, isso não vai mudar. Então, o que eu queria destacar mesmo seria os 7 povos, né? Que seria essa importância dessa última incursão jesuíta, que foi essa última incursão, só para ressaltar, foi porque a primeira foi mal sucedida,
e a segunda incursão jesuíta ela veio mais ou menos uns 60 anos depois, e aí originou esses últimos dos 7 povos. Inclusive, Paraguai e até mesmo Argentina, tem muitos lugares que foram muito mais bem cuidados da história, a história está mais bem cuidada. Não sei se travou aí para ti, aqui para mim. Travou para ti? Travou para ti? Aqui deu uma travadinha, agora voltou. Quer entrar e sair de novo, de repente? Agora voltou ao normal. Tu recebeu uma ligação, foi isso? Às vezes acontece. Agora voltou. Acho que deu uma... Sim. Só estou esperando tu voltar bem aí. Agora sim, voltou bem para mim. Pode ser a minha internet também aqui, né? Às vezes é uma ligação que entra, enfim. Sim. Ó, então, o que eu queria destacar seria sobre isso, né? O patrimônio de São Luís Gonzaga, que é um patrimônio muito grande, patrimônio retratado nos próprios inventários salientados ali. Então, essa questão de capital das missões ser algo de Santo Ângelo é algo mais estratégico mesmo, pela própria cidade ser maior, né? Porém, se voltar aos tempos dos 7 povos, Santo Ângelo simplesmente ele existiu, ele não foi muito grande nessa parte aí. Enfim, não são palavras minhas, né? São palavras de pessoas versadas nessa parte histórica, que acabam passando essa ideia muito verídica, né? De que a verdade é essa. A questão de capitais, hoje em dia ela é muito mais turística e deixa que seja assim. Assim as pessoas vêm até aqui, conhecem um pouco mais da nossa história e investem na nossa região, investem no nosso turismo. Deixa que seja assim, tá muito bom, né? Que legal. Eu morei em Santo Ângelo quase 3 anos, gostei, estava ali pertinho de São Luís Gonzaga, foi um período de aprendizado bom, e realmente a Santo Ângelo promovia bastante, não só a cultura regional, local, mas também pegava muita coisa de fora, tinha festival de teatro, festival de cinema. Eu dizia, nossa, que legal que essa cidade é, porque ela valoriza bastante tudo que ela tem e traz de fora ainda. Bem legal viver em Santo Ângelo. Foi uma fase, um período, fiz grandes amizades lá. Então, o Arthur quer conhecer Santo Ângelo. Quer conhecer, tem que levar. Bom, falando um pouquinho mais sobre a questão da arqueologia, né? Que a gente falou sobre coisas que a história às vezes omite, enfim, mas a arqueologia está aí para comprovar. O que tu acha que a arqueologia dos 7 povos tem a nos dizer? Ela tem a nos dizer sobre a qualidade das pessoas que estavam aqui, né? Sobre a genialidade desse povo, que era o povo Guarani, e que é o povo Guarani, né? A gente tem que valorizar aqueles, como se chama hoje em dia, os bugres, né? Os bugres, esse é um termo até um tanto, que eu não gosto de falar exatamente, mas são os índios, são o povo nativo, é o dono disso daqui. Não adianta, é deles, essa região era deles, nós tomamos deles, querendo ou não. Se nós hoje temos alguma origem europeia, nós tomamos esse lugar de quem deveria estar realmente aqui. Então, o que mais destaca a qualidade a qualidade das ruínas, quem for lá vai sentir, é uma áurea mágica, uma áurea sensacional, assim. É algo muito legal mesmo, porque é tudo muito bonito, tudo muito organizado. Os sinos estão lá ainda, os sinos trazidos para as catedrais. A própria catedral em si, ela é feita muito bonita, é tudo muito bonito, né? É tudo muito jóia. Eu tive a oportunidade de ir há poucos dias lá faz uns 30 dias mais ou menos que eu estive lá, e me fascina cada vez que a gente olha, porque realmente é tudo muito bonito, né? A qualidade e o quanto essas pessoas que eram daqui e são daqui, são donos daqui, são gênios, são pessoas sensacionais, né? Então, isso que mais fica e isso que mais destaca. A arqueologia dessa região, a própria
escultura, as próprias partes que tem lá ainda em pé, mostram o quanto esse povo era inteligente e culto, né? E resistiu ao tempo, né, Júnior? Esses artefatos arqueológicos, as ruínas mesmo, toda a arquitetura resistiu ao tempo. Então, realmente não foi nada, foi fraco, não. Ali tinha muita mão de obra forte e material de boa qualidade, coisas que hoje muitas obras não resistem ao tempo, né? A gente percebe, cai na nossa cabeça muitas vezes, exagerando um pouco. E tu percebe que essas ruínas, esses artefatos são centenares. É muito fascinante mesmo. Eu esqueci de separar, não lembrei mesmo. Eu tenho uma fotinho quando criança, acho que antes dos 7 anos, lá nas ruínas de São Miguel, com o pai, eu acho. E eu quero depois fazer uma foto adulto lá e comparar, colocar uma do lado da outra. E que legal. Vai ficar bem legal. Lembrei agora, Juninho. Lembrei agora mesmo. Fiquei muito preocupado com o cenário, esqueci da fotinho. Quem sabe, posto essa foto depois e te marco. Legal. E até para destacar sobre São Miguel, Júnior, ele é um patrimônio mundial, viu? Foi destacado como patrimônio mundial. Então, sim, esse é uma parte. Exato. Foi algo que ficou marcado como patrimônio mundial, né? E tem toda a noite, tem um som e luz lá que é muito bonito de se ver. Eu indico lá. Sempre acompanhei, sempre vi no noticiário. É muito lindo, é uma coisa assim, as cores, as luzes, é de outro mundo, é lindo mesmo. Recomendo as pessoas investigarem, assistirem vídeos no YouTube, enfim. Júnior, o que a história dos 7 povos tem a ensinar para a geração atual e para as futuras gerações? Resumindo, para poder dar tempo da gente terminar legal. Isso tem muito a nos ensinar, Júnior, porque é a valorização da nossa cultura, né? Foi um meio de vida cooperativista que hoje muitas empresas têm e utilizam e crescem cada dia com o cooperativismo. E foi isso que aconteceu. A maneira jesuíta de viver aqui era cooperativismo. Todo mundo ganhava, né? Todo mundo ganhava porque era uma troca de conhecimentos realmente. E é isso que nós podemos tirar de melhor. É conviver em sociedade, que o mundo hoje precisa tanto saber. É conviver com o outrem, né? Conviver com a outra pessoa, conviver com a diferença entre as pessoas. E isso ficou ainda mais visto lá. Conviver com uma cor diferente, conviver com a opção diferente, conviver com as diferenças que todos nós, como seres, temos. Isso que o cooperativismo nos traz, que é saber conviver, cooperar, né? Ajudar entre pessoas, se ajudar, cooperar entre as pessoas. Isso é o que de melhor se tinha nas missões. Essa união e essa parte eu acho que é o que mais pode enriquecer. Que legal, Júnior. Que legal, legal mesmo. Tu ter essa visão, tua visão alcançar isso e conseguir transmitir isso pra gente. Não esperava por essa resposta mesmo, fascinante. Tem coisas que a gente meio que prevê e tem coisas que surpreendem a gente. Isso é o mais bacana das lives. Adorei isso que tu falou. E, Júnior, última pergunta da nossa live antes de encerrar, para o Instagram não nos derrubar. Se você fosse um agente de turismo, eu já falei que tu é uma enciclopédia, né? Mas se tu fosse um agente de turismo, como é que você convidaria agora quem está nos assistindo para ir viajar e conhecer essa região toda? Bom, Júnior, essa questão aí ela é ainda mais fácil de falar, né? Porque coisas bonitas tem muito aqui na nossa região das missões, né? Os 7 povos, eles passam para a gente aí uma estrutura, falando em São Miguel das Missões, que é um ponto mundial de conhecimento das missões, pessoas de toda parte do mundo vêm para ali, tanto que em 13 idiomas é feito a parte de som e luz, é feito em português, espanhol e inglês, então, porque recebe pessoas de todo mundo, né? É um espetáculo pelo qual se retrata a Guerra Guaranítica, que é algo que ocorreu aí, um fato histórico muito importante das missões, e é destacado. Para quem nunca viu, é semelhante a isso daqui. Não sei se vai pegar a luz ali, mas aqui, lindo. Ó, é muito lindo. Bonito. O som e luz em São Miguel é muito bonito. Você que quer conhecer, é muito fácil. Tem um trevo, você já vai achar. No trevo de São Miguel, à esquerda, para quem vem da capital, entra à esquerda e vai até o sítio arqueológico ali, deve dar mais ou menos uns 9 a 10 quilômetros do trevo. Então, o que eu queria convidar realmente é para vir e conhecer um pouco mais dessa áurea. Se eu fosse alguém, estou aqui brincando de
de um guia turístico, né? Mas se eu pudesse convidar, seria assim, seria dizer para vir sentir essa energia que aquele lugar irradia, né? Sem palavras. Júnior, nosso tempo está acabando. Muito obrigado. Tu vai voltar com certeza, falando sobre o que tu quiser. E esse assunto rende muito. E foi um prazer falar contigo sobre a região dos Sete Povos, tá? Outra coisa que eu queria dizer, agradecer a todos os gaúchos e gaúchas de todas as querências que nos assistiram. Dizer que realmente tu é um menino que tem muito a transmitir para as pessoas, que tu vai tocar ainda muitos corações com tudo que tu tem para ensinar, para dividir, porque isso faz de ti esse guri valoroso que tu é. Tu divide o que tu sabe, e isso é muito raro hoje em dia, encontrar pessoas que dividem o que sabem, porque elas acham que vão perder algo, e não, a gente sabe que só ganha assim. Obrigado, Júnior, é um prazer ser teu amigo, foi um prazer fazer essa live, e quem quiser ver depois o Juninho lá, no IGTV, no YouTube, vai estar lá, pode seguir ele no Instagram também. E olha, muito obrigado mesmo. Quero que tu volte. Eu que te agradeço pela oportunidade, viu, Júnior? Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o que eu tanto gosto e tanto valorizo. Está acabando o nosso tempo e a gente poderia ficar aqui mais no mínimo umas 10 horas, né? E teria assunto. Muito obrigado a todos que tiveram paciência aí e estamos disponíveis para mais uma live. Vamos conversar. Amigos conversando trazem boas histórias e grandes contos e grande conhecimento, né? Beleza, meu guri. Beleza, beleza mesmo. Fica aí o convite para conhecer os Sete Povos e absorver todo esse conhecimento que o Juninho transmitiu para a gente. Até logo, obrigado e boa noite. Boa noite a todos.